Amigos e amigas, você que acessa meus endereços na internet, @Paulo Roberto Maciel, 6 no Instagram, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, e tem ainda o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, endereço geral Paulo Roberto Maciel, Maciel. Neste vídeo temos a catequese, vamos falar sobre pecado, as novas tecnologias, sobre a castidade do ser humano, do católico em geral, sobre a hóstia consagrada. Eu pesquisei no site, aliás, no canal do YouTube do professor e escritor de mais de 100 livros, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que diariamente ele nos esclarece as dúvidas que passamos para eles. Passamos para ele e sua equipe, tem a Gabriela que trabalha com ele também, passamos para ele nossas dúvidas e ele nos esclarece, porque ele tem um QI muito mais elevado que o nosso, uma informação muito mais importante que a nossa, mais detalhada, mais profunda, e nós respeitamos muito o professor Felipe Aquino, que inclusive está com um livro novo sendo lançado, né? Parabéns. Vamos lá, as notas catequéticas. Ano jubilar. Olha, o fiel católico, se quiser ganhar a indulgência plenária, que é o perdão das penas, né, no purgatório, neste ano jubilar em vigor, deve fazer uma boa confissão auricular, aquela confissão perante o sacerdote, junto ao padre. Eu faço a minha, né, anualmente, mas a gente pode fazer mensalmente até, semanalmente, dependendo do número de pecados, né? Então o fiel católico deve fazer a confissão, deve rezar pelo Papa, no caso o Papa atual, o Papa Leão XIV, e fazer outras preces também, ir ao terço, assistir a uma missa, comungar e comparecer diante do Santíssimo Sacramento, do sacrário, né? É o melhor local para a oração, eu acho. O católico deve ir à igreja jubilar. No meu município, Colatina, é a catedral, a igreja jubilar. Então ele deve ir lá para conseguir a indulgência para si, né, no dia que morrer, uma indulgência para a sua alma, ou para uma alma que está no purgatório, para que ela saia o mais rápido possível, não é? Sacramentos únicos. Você sabe o que são os sacramentos? Olha, os sacramentos são sinais visíveis de Deus aqui na Terra, né? Os sacramentos do batismo, crisma e ordem são únicos, ou seja, não podem ser repetidos. Faz-se apenas uma vez o batismo, faz-se apenas uma vez a crisma e faz-se apenas uma vez a ordem. Tempos da Igreja. A Igreja Católica vivencia na maior parte do ano as semanas do tempo comum. Fora delas, há o tempo do Advento, que é a preparação para o Natal de Jesus Cristo, o tempo da Quaresma, a preparação para a Páscoa, e em seguida vai-se até o Pentecostes, que é a vinda, o derramamento do Espírito Santo sobre Maria Santíssima e os apóstolos. Desordem no mundo. Olha, a desordem que existe no mundo é culpa não só do pecado original, mas também do pecado pessoal, ou seja, de cada ser humano. O pecado desordenou o mundo. O pecado da humanidade fere toda a humanidade. Assim como o bem praticado por cada pessoa faz bem a toda a humanidade. As guerras acontecem porque as pessoas não obedecem às leis de Deus. O pecado original enfraqueceu a natureza humana e isso gera problemas. Cristo, por sua vez, veio salvar os seres humanos. Então, se a pessoa vive fortalecida com a graça de Deus,
por meio dos sacramentos e meditando a palavra bíblica, evita cair nas coisas erradas, na tentação. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, o apóstolo dos gentios diz que o salário do pecado é a morte. Então, o que a gente recebe por causa do pecado é a morte. Ou seja, todo sofrimento humano tem como raiz básica o pecado. O pecado pessoal faz sofrer, mas a ele se junta também o pecado da humanidade. E a tecnologia, hein? O que você acha? Eu adoro a tecnologia. O importante é saber usá-la, né? Eu uso para o bem. Tanto que eu estou fazendo aqui uma espécie de evangelização, a catequese. A Igreja Católica não é contra o avanço tecnológico, mas pede que ele seja usado para o bem da humanidade e respeite a dignidade humana. É o caso, por exemplo, da inteligência artificial, a IA, que não pode ser utilizada a serviço do mal. Hóstia consagrada. Você que é católico conhece muito a hóstia consagrada, né? Em toda missa que eu vou, eu comungo, hein? Eu recebo a hóstia consagrada. A hóstia consagrada pode ser mastigada sem nenhum problema. Cristo já disse, tomai e comei. Ora, comer é também mastigar, mas é preferível deixar a hóstia dissolver sozinha na boca, pois é muito pequena e o processo é rápido. Enquanto ela não for consumida pelo organismo, Jesus está presente ali em corpo, sangue, alma e divindade. Santo Afonso de Ligório pedia às freiras para lhe produzir uma hóstia um pouco mais grossa, pois ele queria ficar com ela por mais tempo no organismo. E agora, vamos falar sobre a castidade? O Brilho da Castidade é o livro do professor Felipe Aquino. A castidade é um brilho, ela é maravilhosa porque o fiel, vivendo na inocência, está obedecendo e agradando a Deus. Na inocência, ele está obedecendo e agradando a Deus. Em segundo lugar, ele está respeitando o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. O corpo é membro da igreja. A castidade é também uma virtude que dá muita força ao cristão. A pessoa que domina sua alimentação, por exemplo, ou seja, o comer, e também domina o sexo, tem controle sobre si mesmo. Assim, quem vive a castidade, que é esse controle, essa sobriedade, pode se doar aos outros, fazer o bem aos outros. O Brilho da Castidade é um livro do professor Felipe Aquino que trata do tema. Número de católicos. O número de católicos no mundo é de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. O quantitativo de católicos cresce hoje principalmente na África e na Ásia. No Brasil, de acordo com o censo mais recente, 56% da população são católicos, mas, infelizmente, no máximo, somente 10% vão à missa. Olha, 56%. Mais de 100 milhões de pessoas católicas, pessoas católicas, mas somente 10% frequenta dominicalmente a missa. A missa dominical, que é um preceito, né? É uma honra a Deus, uma adoração a Deus, dedicar uma hora da semana, gente. E muitos não fazem isso. Pelo amor de Deus, é difícil, né? Aparecimento de uma alma. Deus pode permitir o aparecimento de uma alma a alguém em situações especiais. No Monte Tabor, as almas de Moisés e de Elias apareceram visíveis ao lado de Jesus. Deus pode permitir que a alma, que é espiritual, tome a aparência de um corpo, a fim de que comunique alguma coisa. Um dos objetivos é mostrar que existe a vida eterna, isto é, que tudo não se acaba com a morte física. Em segundo lugar, uma alma pode aparecer a fim de suplicar
orações para o seu sufrágio no purgatório. Humanidade purificada. Olha, parece que Deus precisa, às vezes, de fazer uma purificação na humanidade. Foi assim no dilúvio, que está no Velho Testamento, na Bíblia. No século XIV, durante 3 anos, aconteceu a peste bubônica, peste negra, assim chamada porque escurecia a pele. Há informações dando conta de que morreu cerca da metade da população do mundo nesta peste. Ou seja, milhões de pessoas foram a óbito. É um sinal de purificação, mas é difícil saber os desígnios de Deus. Porque Deus não é o autor do mal, mas ele permite o mal, que é a ausência do bem. Talvez seja a oportunidade de conversão, da prática da caridade. Nas tragédias, muitas pessoas são chamadas para socorrer os que perecem. Sabe-se que o mal entrou na história em consequência do pecado de toda a humanidade. Se não houvesse o pecado original, o ser humano não morreria, isto é, vigoraria a imortalidade. O Catecismo da Igreja Católica trata do assunto a partir do parágrafo 355. Ações espirituais. 3 espíritos podem agir na vida do ser humano, na nossa vida. Pode ser o espírito humano mesmo, a alma com a sua inteligência, a vontade, a ação humana. Pode ser o espírito diabólico, a ação do tentador, do diabo, com sua perturbação. E pode ser a ação de Deus, o Espírito Santo agindo na pessoa. Não é fácil discernir, mas para isso existe o próprio dom do Espírito Santo que possibilita o discernimento, o entendimento. Esse discernimento do Espírito age em acontecimentos pessoais, familiares, nacionais e até internacionais. O ser humano, antes de tudo, precisa agir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra contida nas Sagradas Escrituras. O capítulo 5 da carta aos Hebreus fala sobre o discernimento espiritual. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas estamos lidando com o Criador de tudo, Criador do universo, nosso paizinho do céu, Abba, Papai do céu, aquele que só quer o bem para nós. Então, se você receber um não de Deus, acate. Uma espera de Deus, espere. E se for um sim, melhor. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Confesso que na hora não entendi, não gostei. Mas depois eu fui percebendo com o tempo que aqueles nãos de Deus recebidos foram a melhor coisa para mim. Se eu tivesse recebido sims, se fossem sims e não nãos, talvez não estivesse mais aqui. Para nossa compreensão, é difícil. Para o nosso pensamento é difícil quando temos um não pela frente, o não do patrão, o não do pai, o não da mãe, o não do irmão, o não da namorada, o não da mulher. Não é fácil, mas muitas vezes é a melhor coisa. E agora vamos clamar a volta de Jesus. Maranatá, como dizemos nós católicos, é do dialeto de Jesus, o aramaico. Ou Maranata, é como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia.
O significado é o mesmo. Vem, Senhor, Senhor, vem, vem, Jesus. Um dia ele vai voltar e será o juízo final. Para conseguir a vida perene, a vida perpétua, a vida eterna, a luz divina para sempre. Temos que ser batizados, acreditar em Jesus como Deus e nos arrepender dos nossos pecados. Eu me arrependo dos meus pecados diariamente. Faça isso também. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel. Para ir direto ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6/. No YouTube, @Paulo Roberto Maciel 7919.